Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso de formação da Academia de Detetive Horus. Eu sou o Kleber de Castro e nessa aula eu quero passar para vocês a importância do detetive particular na sociedade. O que eu pretendo passar nessa aula para vocês? Mais uma aula que está aqui na nossa apostila. Importância do detetive na nossa sociedade. Depois vocês acompanham pela apostila. Nosso curso gravado aqui no meu escritório, sempre menciono isso. Existem várias investigações, várias áreas que um detetive pode atuar. E qual é a importância da nossa profissão para a sociedade? Qual o benefício que a nossa profissão traz para a sociedade? Quais são as dores que a gente consegue eliminar, né? Com os nossos relatórios, com as informações que a gente consegue trazer para o nosso cliente. A profissão de detetive, ela vai muito além do que o levantamento de informações e provas, do que você entregar um dossiê para um cliente comprovando um adultério ou um desvio na empresa, qual seja o tipo de investigação. A gente lida com o sentimento, né, com as frustrações, com a tristeza, com o desespero do ser humano. Eu tenho vários casos de clientes que chegam aqui no meu escritório com depressão, pessoas que estão tomando remédio por problemas na família, com a empresa falindo, com um filho usando droga, enfim, são vários casos. E isso vai debilitando muito a saúde do cliente. O ser humano, ele sofre muito. A gente sabe quando a gente está com um problema em casa, no trabalho, o que quer que seja, a gente não desempenha, a gente não trabalha direito, a gente não come direito. Tem pessoas que emagrecem 10, 20 quilos por depressão, tem outras ao contrário, engordam 20, 30 quilos por causa de sofrimento, desconto na alimentação, começam a maltratar os parentes, os filhos por causa dessa intranquilidade, dessa dúvida. Então a importância de um trabalho do detetive, ela é enorme na sociedade. Em caso empresarial, o empresário ele está sofrendo furto, desvio na empresa, né? Existem fraudes, às vezes um funcionário seu do alto escalão, ou um vendedor, um diretor, um gerente, desde o funcionário mais simples lá da expedição, que pode estar furtando a tua empresa, desviando mercadoria, ou alguém da sua total confiança, está desviando clientes para uma empresa concorrente. Eu tenho casos aqui de empresários em que o sócio montou uma empresa no mesmo ramo concorrente e levou clientes embora. Eu tenho um caso que é um tema de uma videoaula nossa aqui, de roubo de caminhão e mercadoria, em que o gerente era um funcionário que havia entrado como menor aprendiz na empresa, chegou ao posto de gerente geral, total confiança do dono da empresa, estava envolvido no roubo dos caminhões junto com o motorista. Isso é uma traição. Eu lembro que o empresário ficou profundamente triste com isso, mas ao mesmo tempo feliz da gente ter elucidado o caso e ele saber quem realmente estava lesando a empresa. Então, caso empresarial, imagina o valor de uma investigação dessa. O valor, quando eu falo valor, não é o preço que a gente cobra. Preço é diferente de valor. Preço é o quanto a gente cobra pelo valor da nossa investigação. Qual é o valor disso para um empresário? Saber que o gerente que ele confiava mais que o próprio filho dele estava roubando ele. Isso não tem valor.
Aliás, isso a gente não consegue precificar. Então o valor dele, de uma investigação dessa, é absurdo. O empresário paga feliz, vira seu amigo, te indica para outro empresário, porque o preço que ele pagou é muito pequeno em comparação ao valor da informação que ele teve. Um outro exemplo de caso conjugal. Uma esposa ou um marido está desconfiando do cônjuge, e isso acaba com a vida da pessoa, com o ânimo, com a disposição do dia a dia, de fazer as coisas no lar, de sair para trabalhar, de ter felicidade dentro da casa, né? Então essa desconfiança a gente sabe que vem corroendo a nossa mente. Ninguém consegue desempenhar um bom papel de marido, de esposa, no seu trabalho, se sua cabeça não está tranquila. Então, o caso conjugal, ela vai muito além de provar o adultério. Provar o adultério é fácil. Vocês vão aprender isso aqui com as técnicas de investigações, não tem segredo. Os equipamentos, campana, gravações, e você vai provar. Se tiver o adultério, a gente descobre. Em uma semana, em 10 dias, que seja o período da investigação, mas a gente descobre. Mas o valor de uma investigação conjugal envolve filhos, patrimônio, né? Os bens que terão que ser divididos. Existe o amor da relação. Ninguém quer. São casamentos de 20, 30 anos. Então é complicado. Então não é só a investigação de juntar provas. O valor emocional de uma investigação conjugal vai muito além disso. Outra coisa, um relatório bem feito, bem circunstanciado, como eu já venho falando para vocês, pode ser utilizado em ação civil. O adultério não é punido criminalmente, não é um crime pelas nossas leis. Mas hoje sim é possível o marido ou a esposa entrar com uma ação indenizatória, um processo civil contra a outra parte, tanto contra o cônjuge, contra até o amante. Eu tenho um caso aqui no escritório em que a pessoa havia marcado o casamento, contratado o salão, o buffet, pago o vestido de noiva, já tinha gastado uma quantia bem considerável, era um casamento de um bom padrão, e nós constatamos o adultério, que aliás era com uma amiga próxima do casal. Então ela pegou esse material nosso, esse relatório, e entrou com um processo de indenização contra o noivo, né, que seria o futuro marido, e contra a amiga, que era amante dele. E ela ganhou a indenização contra os dois, de tudo que ela havia gasto para preparação do casamento e os danos emocionais, que isso é muito difícil de você conseguir precificar. Então, existe uma técnica que eu vou passar para vocês, em caso conjugal. Então, o nosso valor, o valor de uma investigação do detetive bem feita, para um caso conjugal, ela não tem preço. O valor é muito alto. Investigações familiares, abuso de cuidadores de idosos, empregadas que furtam dentro de casa, enfim. É difícil a pessoa sair para trabalhar e deixar um parente, um ente querido na mão de um profissional de saúde, de um cuidador, e descobrir que o seu ente querido está sendo maltratado, ou que a sua criança pequena de colo, que está sendo cuidada por uma babá, está sendo maltratado. Então, imagina a importância da nossa investigação nesse tipo de caso. Levantamento de bens, patrimônios, para caso de execução de alimentos, onde a pessoa alega não ter condição de pagar uma pensão, de arcar com uma dívida,
E a gente monta uma estratégia e descobre que a pessoa está mentindo, que realmente ela tem um padrão de vida muito superior do que ela informa na ação judicial, e a outra pessoa vem passando necessidade financeira, às vezes vem tendo uma condição miserável de vida, enquanto ela tem direito a um recebimento de uma pensão, de uma execução de alimento, uma ação judicial, trabalhista em que ela tem direito a receber. Enfim, são vários casos. Então, a importância da investigação numa área de execução, onde a gente vai juntar documentos que provem, imagens que comprovem o padrão de vida da pessoa. Então, a área de investigação ela é muito grande. O que eu quero passar para vocês com isso é a nossa importância. O profissional, o detetive, você tem que se valorizar. A nossa profissão ela é muito, muito importante. Não deixe que ninguém menospreze a nossa profissão. Ah, você é um detetive? Apesar que a maioria vai ficar meio espantado quando souber que você é um detetive. Aliás, é uma dica que eu passo: não fale para ninguém que você é detetive, a não ser para contratar clientes. Mas para as outras pessoas não interessa. Mas é muito comum, na hora que você vai preencher um cadastro ou alguma coisa, ou conversar qual a sua profissão, e você menciona que é detetive, as pessoas ficam espantadas. Nossa, que bacana! Na sua frente, todos vão elogiar. Nossa, mas é legal. E todo mundo acha que é só caso conjugal. 99% vai falar, mas e como que é? Você já pegou um motel? Sim, já peguei. Mas é muito mais do que isso. Você já parou para pensar o emocional da pessoa? O quanto eu estou contribuindo para um relacionamento, para uma restauração? E não a parte irônica da investigação. Ah, pegou o caso, deu um flagrante? Sim, acontece. Mas não é isso a importância. Essa não é a maior importância. Eu vou passar um dado aqui para vocês. 90% dos casos de adultério que a gente esclarece, as pessoas continuam juntas. Elas não separam. É raro o casal que se separa. Vai falar, mas Kleber, então por que investiga? Na realidade, a pessoa que contrata o nosso trabalho de detetive, ela já sabe que está sendo traída. Senão ela não ia perder nem tempo, e muito menos investir uma quantia considerável, porque nosso trabalho não é barato, para provar uma coisa que ela acha que não está acontecendo. Se ela nem suspeita que ela está sendo traída, ela não vai perder tempo nem dinheiro. Então, não vou falar 100%, mas 99% dos casos de adultério, a pessoa que contrata no nosso escritório, ela já sabe que está sendo traída. Então, por que ela não separa? Por que ela precisa provar? A grande maioria precisa provar para ela mesma. O ser humano ele tem a necessidade de provar aquilo que ele já sabe. Porque o primeiro passo ele começa a questionar o cônjuge. A esposa começa a pressionar. Isso eu falo na primeira entrevista, que é o primeiro erro do cliente, é querer pressionar o cônjuge para que ele confesse. Isso é o primeiro erro. Ninguém vai confessar o crime. Então, quer fazer uma investigação? Seja mais inteligente que a outra parte. Isso eu vou explicar nas técnicas de conexão e de vendas. Passar isso para o seu cliente. Seja mais esperto que seu marido, que sua esposa. Se acredita que ele está te traindo, ela está te traindo, então dá corda para ele. Vamos usar as técnicas, os equipamentos e vai ser comprovado. Por quê? Porque a gente já sabe que está acontecendo. O cliente já tem certeza do adultério. Ele quer provar primeiro para ele mesmo. E segundo, para mostrar para o cônjuge e falar, olha, tá aqui, ó, eu não sou louca do jeito que você vem falando. Isso é muito comum. Kleber, ele fala que eu sou louca, que eu tô doida. Então a satisfação pessoal do cliente é a primeira coisa. É o que tem mais valor para a gente. A investigação é simples. Quer dizer, para quem tem técnica é simples. Isso vocês vão aprender. Agora a gente lida com o emocional.
Ser detetive, as técnicas de investigação, dentro de todo o caso de um cliente, eu vou passar para vocês que é mais ou menos 30% do caso. É usar as técnicas certas, os aparelhos adequados, e 30% é essa perícia. 70% do nosso trabalho é emocional. Você é 70% psicólogo e 30% investigador. Isso você vai aprender na prática. Logo nos primeiros casos, você faz o contato com o cliente, você se conecta com ele, passa credibilidade e a partir dali que você fechou o contrato, se você ficar um dia ou um mês investigando o caso, você vai ter um cliente como um cliente ser um paciente, como se fosse um psicólogo. Por que isso? Porque esse teu cliente ele vai te ligar, ele vai te mandar o WhatsApp de madrugada, ele não tem com quem falar, ele não pode falar com um amigo, ele não pode falar com o irmão, com um parente, porque ele acha que ele está sendo traído, existe a vergonha, existe o receio. Infelizmente, você vira o confidente, o psicólogo e você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita dedicação ao seu cliente. Você fala, poxa vida, mas eu estou investigando, eu não quero saber. Não, se você for pensar assim, desiste do curso, manda um e-mail para mim, eu devolvo o seu dinheiro, porque ser detetive não é para você. Primeiro passo é se comprometer com a vida do próximo. É atender o cliente como um próximo, um irmão seu. Porque você vai ouvir coisas muito, muito íntimas. O cliente vai te contar detalhes da vida particular dele, que você vai ficar constrangido, mas que realmente faz toda a diferença numa investigação. E a gente não pode julgar e não pode criticar, pelo contrário, procure se pôr no lugar do cliente. O que ele está passando? Você fala, mas é absurdo isso que ele está se submetendo. Sim, mas é a vida dele. Ele está se submetendo a isso. Se coloque um pouquinho no lugar do seu cliente. Sinta o sofrimento que ele está passando, a angústia, a depressão. Então a importância da nossa profissão quase ninguém imagina. Isso vocês vão aprender no dia a dia. Vocês vão comentar com o seu esposo, com a sua esposa em casa, se vocês são casados, ou com o seu pai, com a sua mãe. Olha, peguei um caso assim. Primeiro que a gente tem que preservar a identidade. Mas é lógico que a gente acaba comentando com alguém. Eu comento com a minha esposa. Eu não dou nome de cliente, não interessa quem é, a gente não identifica, mas o caso em si, você acaba comentando com alguém. Porque às vezes você também precisa desabafar, falar, nossa, eu peguei um caso tão absurdo, tão bizarro, numa situação assim, assim, às vezes você vai se sentir meio perdido. Eu fiz um curso, uma formação técnica em coach, porque eu vi a necessidade de ajudar o meu cliente. E você precisa saber o que falar. A gente nunca pode julgar, nunca falar, olha, fulano, faz isso. Não, se eu fosse você, eu faria aquilo. Não. A gente nunca dá conselho. A gente nunca dá... nunca se mete na vida de ninguém. Essa é a realidade. Procure ouvir. Primeira coisa, você tem que ser um bom ouvinte. Muitos vão te perguntar, mas Kleber, o que você acha que eu devo fazer? Eu sei que meu marido está me traindo. Então separa dele. Nunca posso falar isso para uma cliente. Eu sei que minha esposa não presta, ela sai. Eu tenho casos aqui de uma esposa que cada dia da semana ela ensaia com um rapaz diferente e ia para um motel. Ela conhecia pela internet. E o marido sabia disso, ele queria comprovar. Eu não posso chegar para o cliente e falar, nossa, abandona a sua esposa porque ela não vale, ela não presta. Não é problema meu. A nossa obrigação aqui é provar. E escutar o cliente. Entender a dor dele, a angústia dele. Depois entregar um relatório. E aí sim, sempre apoiando. Chegar para o seu cliente e falar, olha, eu tenho um departamento jurídico.
Se você achar que é o caso de entrar com uma ação indenizatória, você tem direito a isso. Esse relatório vai te apoiar nesse sentido, ele tem valor judicial. Então eu vou te pôr em contato com a nossa advogada, ela vai te explicar todo o procedimento. Se você achar que o cliente precisa de um acompanhamento psicológico, monte uma parceria com um psicólogo. Não vai falar para o seu cliente, olha, eu tenho um psicólogo que pode... Não, mas às vezes o cliente fala, Kleber, eu precisava de um apoio, eu estou me sentindo mal. Você dá uma dica. Você já pensou em contratar um apoio psicológico, uma orientação? Eu sou detetive, cara, eu não sou a melhor pessoa para te orientar psicologicamente. Ele vai falar, mas você conhece alguém? Fala, conheço, olha, tem um parceiro psicólogo que pode te ajudar muito nesse caso. Às vezes até uma orientação para o casal. Geralmente eu costumo indicar uma orientação para o casal. Você já pensou em levar a tua esposa para um tratamento em casal? Primeiro passo, antes de romper. E eu acho que a primeira coisa é a gente tentar restaurar um relacionamento e não destruir. A nossa função não é destruir relacionamento, é restaurar. Até porque pela experiência e o que eu falei já para vocês, 90% continua junto. Então se eu sei mais ou menos que 90% dos clientes vão continuar junto, por que não ajudar a restauração desse casamento? Principalmente no conjugal. Empresarial não, empresarial é mais prático, mais fácil. Apesar que um outro dado muito importante, quase 100% dos casos empresariais que a gente elucida, o empresário apenas manda a outra parte embora, se for funcionário. Se for sócio é um pouco mais complicado, mas dissolve a sociedade. Mas no caso de funcionário que está lesando a empresa, ele manda o funcionário embora, mas não leva para a parte criminal, de botar o cara na cadeia. Raro os casos em que quer levar para a esfera criminal. A maioria do empresário prefere apenas terminar o vínculo empregatício, não alegar motivo, pagar todos os direitos para a pessoa que está roubando a empresa e mandar embora. É meio estranho isso? Não, para mim é totalmente normal. E no dia a dia você vai entender por quê. As pessoas não querem correr risco, preferem apenas se desvencilhar. Paga os direitos trabalhistas para não sofrer nenhum processo trabalhista e manda o cara embora. Então a importância do detetive na sociedade, esse é o tema da nossa videoaula. Está aqui na nossa apostila, depois vocês dão uma lida no tema. Então é muito abrangente, poderia aqui ficar o dia inteiro falando com vocês. Eu tenho casos e casos que eu vou colocar aqui, videoaulas, vou pôr casos reais, preservando a identidade do cliente, sempre. Mas vocês vão entender como o ser humano é complicado, a nossa mente é muito complicada. Então tem casos absurdos que eu vou postar aqui para vocês, que vocês vão falar, não acredito que a pessoa se submetia a isso. Não acredito que isso é verdade. Como pode uma pessoa passar por isso por tantos anos? Então, o emocional é muito complicado. Então, primeiro ponto, antes de ser um detetive, você tem que se preocupar sempre com o emocional do seu cliente. Tenha em mente o seguinte, se a pessoa, o cliente, chegou ao ponto de te contratar, se ela quer investigar a família, o marido, a esposa, o sócio, é porque ela está numa dor profunda. Porque a gente só vai no médico, no hospital, quando está doendo. Quando o sintoma não causa muita dor, geralmente a gente não procura ir ao médico. Então tenha isso em mente. Poxa, ele me contratou. Então ele realmente está com uma dor profunda e quer sanar essa dor. Eu sou o médico que tem que dar o remédio certo para essa dor. E não é só apresentar um relatório com as fotos da mulher no motel ou do funcionário roubando a empresa. Porque a parte mais difícil, isso vocês vão entender com o longo do tempo, das aulas e da profissão, ao final você entregar o relatório para a pessoa.
sentar aqui na sua mesa, aqui, ó, na sua frente, e você falar, ó, tá aqui, ó, um relatório. E a pessoa vê e chorar na sua frente, porque ela não quer separar do marido, não quer separar da esposa. No fundo, ela espera que você não prove o adultério, ela ainda tem um fundinho de esperança, apesar de ter a certeza. E quando você prova, a pessoa entra em desespero, porque ela não quer separar e não vai separar. São poucos casos que separam. Então você tem que ter muito jogo de cintura, e que realmente é comum, é o que eu falo para os meus clientes. Falo, olha, infelizmente hoje é muito comum, não é justificável, o erro está nele ou nela, não em você. Sempre tira o peso do seu cliente. Ah, porque tem cliente que fala, Kleber, será que eu estou errada? Será que eu estou fazendo de errado para ele procurar outra? Ou ao contrário, que minha mulher foi procurar outro cara? Para o homem ainda é mais difícil do que para a mulher. A mulher meio que já espera, por causa da nossa cultura machista, ela aceita mais facilmente, só que ela explode mais facilmente. O homem não, o homem ele é mais contido, ele tem o temor de ser o traído, então ele sofre muito mais e dói muito mais para o homem, e ele não quer separar da esposa, ele não fala para ninguém, para os amigos, ele não fala com o irmão, com o pai, com ninguém, ele fala com você. Então, onde eu errei? O que eu estou fazendo de errado? A pessoa começa a se punir. E você tem que passar isso para o seu cliente. Fala, olha, quem está errado é a outra parte. Ela está fazendo coisa errada, ele está errado, você não está errado. É lógico que chegou a um ponto no relacionamento que você precisa identificar e corrigir. Mas o perdão acima de tudo. A família acima de tudo. Então eu nunca indico o divórcio, eu nunca indico a separação, eu sempre procuro restaurar a situação, mas nunca dando palpite, sendo o menos frio possível, mas imparcial. Não cabe a nós julgarmos e nem dar palpite na vida de ninguém. Entrega seu relatório, seja cordial, converse, a pessoa vai te ligar várias vezes. Eu tenho clientes que são meus amigos, aliás, a grande maioria se torna seu amigo, porque você apresentou uma solução, uma informação, no momento mais difícil da vida dessa pessoa. Eu tenho, citando um caso rápido aqui de uma cliente, que ela sabia que estava sendo traída, e nós comprovamos e filmamos, e ela me liga, é cliente já de 2 a 3 anos, e às vezes ela me liga pedindo um novo serviço, uma nova pesquisa, ou indicando um novo cliente. E eu falo, como é que você tá? E aí, o casamento tá legal, bacana? Ela fala, Kleber, nossa, se eu soubesse eu tinha investigado muito tempo antes. Porque a gente provou tudo que eu já sabia, eu aceitei, conversei com meu marido, ele ficou uma semana dormindo no sofá. Só que assim, hoje eu viajo com ele, eu passeio com meus filhos, eu botei silicone, fiz plástica, troquei meu carro, tô com um carro zero, viajei para os Estados Unidos, tudo que eu peço para ele hoje ele cede. Antes ele nunca tinha dinheiro para nada, ele nunca tinha tempo para mim, nunca tinha tempo para os filhos, e depois que eu comprovei o adultério dele, hoje ele é outro homem. Ele se preocupa comigo, ele liga, ele fala onde ele tá, se ele vai atrasar, ele manda vídeo, ele sai comigo, ele passeia, me dá presente, sai com a minha filha, a gente viaja junto. Então meu casamento hoje é uma maravilha. Por quê? Porque eu restaurei depois de uma investigação. Então, qual foi a melhor atitude? Restaurar o casamento ou ter pedido um divórcio e entrado com uma ação? Receber uma pensão. Hoje ela tem um casamento restaurado. Então, qual a nossa importância? Qual a importância do detetive na sociedade? Você consegue mensurar isso? Então, esse é o tema dessa nossa aula. Quando alguém te perguntar qual é o valor do seu trabalho, muitas vezes a pessoa, a primeira mensagem que manda no meu WhatsApp, eu queria saber o valor do seu serviço. Na realidade, ela está perguntando o preço. O preço é fácil. Só que eu nunca dou o preço
olha, eu cobro tanto por dia, não. Isso é o primeiro erro. Eu vou ensinar para vocês numa próxima videoaula. Primeiro a gente tem que passar o valor. Ela perguntou qual o valor do seu trabalho, mas ela quer saber o preço. Mas já que ela perguntou qual o valor do meu trabalho, eu vou te explicar qual é o valor do meu trabalho. Posso te ligar? Assim eu te explico melhor, porque por WhatsApp é difícil. Isso é muito comum. A pessoa fala, pode. E aí você liga para a pessoa e fala, olha, a gente tem que primeiro analisar o seu caso. Isso é uma aula de estratégia de investigação que eu vou passar para vocês. E em cima disso, você vai explicar, olha, eu vou dar uma solução assim, eu vou te entregar o material, você vai levar o teu cliente de um ponto A que ela tá, ou ele tá, de sofrimento, para um ponto B, que é de solução. Isso é uma técnica que eu vou passar para vocês. E aí eu falo, qual é o valor desse material, qual é o valor dessa investigação? Aí o cliente começa a pensar, não tem valor, eu não consigo pôr um preço nesse. Seria ótimo, nossa, se eu conseguisse isso, resolveria a minha vida. Nossa, isso ia solucionar a minha depressão. É isso que eu preciso saber, é essa informação que eu tenho que ter. Eu tenho essa informação, eu tenho como conseguir essa informação, eu tenho como te dar a solução para isso. Esse é o valor do meu trabalho, do meu serviço. Aí sim, quanto você cobra por isso? Aí você dá o preço. E aí o preço se torna pequenininho em relação ao valor do serviço. Preço, valor. Não importa o quanto você cobre. Você pode cobrar R$1.000 por dia, 10 mil, 20 mil reais numa investigação e o cliente pagar rindo. Quando no começo ele vai desconfiar, mas se ele entender o valor da investigação, e o que eu sempre falo, entregue sempre muito mais do que você prometeu. Porque quando você entregar mais, ele vai falar, nossa, eu achava que era só aquilo que você tinha me falado e você me entregou muito mais. Ele vai achar que o que ele pagou foi muito pouco pelo que você entregou. E ele vai te indicar para outras pessoas e vai te valorizar. Então, qual a importância do detetive na sociedade? É isso. Não dá para a gente mensurar o valor de uma investigação. Então, tenha isso sempre em mente, valorize-se. A profissão de detetive é muito importante. Você é um psicólogo, você é um amigo, você é um irmão de pessoas que você nunca viu na sua vida e que às vezes nunca mais você irá ver de novo. Tem muitos casos que encerrou e nunca mais eu tive contato. Mas tem isso na sua mente. Nossa profissão ela é muito mais importante do que as pessoas pensam. E acredito do que até você pensava até o momento. Que você não imaginava o tamanho da importância da nossa profissão. Então é isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula, que vocês pensem um pouco sobre isso, já crie uma mentalidade da importância da nossa profissão, porque quando você for apresentar para o seu cliente, você tem que ter primeiro isso dentro de você. Qual a sua importância? A importância é que nem o médico. O médico, ele não precisa falar. Já está implícita a importância dele. Você vai no médico, você sabe a importância do médico para você naquele momento. Você quer uma cura para a sua dor. Então ele não precisa ficar explicando. Mas a profissão de detetive, ela ainda é muito menosprezada ou muito sem informação, digamos assim. O cliente sempre desconfia. Então se você sabe realmente a importância da sua profissão, você vai saber passar isso para o seu cliente. E aí sim, o seu cliente entendendo o tamanho dessa importância, ele vai pagar. Ele vai pagar te valorizando, sabendo que você vai resolver o problema dele. Mas resolva, seja honesto, entregue resultado. Se não tiver o resultado esperado, seja honesto. Chegue para o seu cliente e fale, olha, não saiu o que eu esperava, não foi do jeito que eu imaginei, por causa disso e disso, vamos refazer, vamos usar uma outra técnica, olha, no seu caso isso não vai dar certo e vamos reavaliar. Primeiro ponto, seja muito honesto sempre na sua vida, com o seu cliente para tudo. Ser um detetive
é ser solidário com o próximo. Isso é o primeiro passo. Sejam muito bem-vindos ao curso e até a próxima videoaula.